Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema quente: o cenário econômico global, agora em junho de 2025. Vamos usar como base um relatório recente da Wells Fargo. E, claro, o foco é entender como tudo isso bate aqui no Brasil, né? Exato. A ideia é conectar os pontos. Isso. Ver o que a Wells Fargo está sinalizando lá fora, crescimento, inflação, aqueles riscos geopolíticos de sempre e, o mais importante, o que esperar para o nosso dólar, para a Selic e para os investimentos. Bora desembrulhar isso? Vamos lá, é um cenário com bastante coisa acontecendo. Com certeza. Para começar, o relatório já acende um alerta, né, sobre a desaceleração da economia global. Eles falam em sinais de cansaço nos Estados Unidos, na Europa, até na China. Como é que essa freada lá fora chega aqui para a gente? Olha, essa conexão é bem direta. E a análise da Wells Fargo, ela detalha bem isso. Pensa assim, o mundo comprando menos, né? Aham. Isso significa menor demanda pelos nossos produtos, especialmente commodities que a gente exporta bastante. Então, as exportações podem sentir. Entendi. Menos venda para fora. Exato. E tem mais. Um cenário global mais fraco deixa o investidor com o pé atrás, sabe? Cauteloso. Isso. Menos dinheiro estrangeiro pode vir para cá, para mercados como o nosso. E aí, isso mexe com o câmbio, com o investimento das empresas aqui. É um efeito em cadeia. Faz todo sentido. E essa desaceleração, ela conversa com um outro ponto que a Wells Fargo bate bastante. A inflação que não larga o osso, né? Pois é. Mesmo com os bancos centrais subindo juros mundo afora, parece que os preços, principalmente de energia e alimentos, continuam altos. É isso. É bem isso. A Wells Fargo destaca que essa teimosia da inflação, principalmente lá nos Estados Unidos, complica bastante a vida do Fed, o Banco Central Americano. A leitura deles é que o Fed talvez precise manter os juros altos por mais tempo do que o mercado estava esperando, sabe? Ai, juro alto nos Estados Unidos. Já sei onde isso vai dar. Exatamente. Funciona como um imã, né? Puxa dólar para lá. E pra gente aqui, dólar mais pressionado, é isso. Sim, esse é um dos reflexos mais claros. Juro mais alto e mais seguro lá fora. O dólar se fortalece no mundo todo e aqui contra o real também. O que encarece importado, viagem, gasolina. Tudo isso, e não só. Essa pressão no dólar, segundo a análise da Wells Fargo, pode fazer o nosso Banco Central aqui pisar um pouco no freio na hora de cortar a Selic. Para tentar segurar o real. E a inflação que vem do câmbio. Exato. Para não piorar a desvalorização da moeda e essa pressão inflacionária que vem de fora. Então, talvez o ritmo de queda da Selic seja mais lento. Entendi. E como se já não tivesse emoção suficiente, ainda tem a geopolítica, né? O relatório também fala disso. Tensões no leste europeu, na Ásia. Fala e com destaque. O Wells Fargo aponta que esses focos de tensão geram muita incerteza, muita aversão a risco nos mercados globais. O famoso fuga para a qualidade. Perfeito. Nesses momentos, o investidor corre de ativos mais arriscados, tipos de países emergentes como o Brasil, e busca o quê? Segurança. Dólar, título do Tesouro Americano. Isso aumenta a volatilidade aqui. Câmbio maluco, bolsa sofrendo. Exatamente. O relatório deixa claro como o fluxo de dinheiro para cá é sensível a qualquer mudança de humor lá fora por causa desses riscos. Tá, então vamos juntar as peças que a análise da Wells Fargo traz para o Brasil. A gente tem dólar possivelmente ainda forte, né? Sim. Com impacto em preço de tudo que vem de fora. Banco Central talvez mais cauteloso para baixar a Selic. É uma possibilidade real, segundo a análise. E aí, como é que ficam os investimentos? E as empresas nesse rolo todo? Olha, o que se deduz dessa análise é que a renda fixa, principalmente o que está ligado à Selic ou à inflação, continua atrativa. Afinal, os juros podem ficar altos por mais tempo, né? Faz sentido. E as ações? Para renda variável, a palavra implícita no relatório é cautela. Por causa dessa volatilidade toda, dos riscos econômicos, geopolíticos. E para as empresas? Exportação mais difícil, crédito caro. É por aí. Atenção redobrada. Pode ter desafio na exportação com o mundo desacelerando e o crédito aqui dentro continua caro por causa da Selic ainda alta. E na prática, assim, o que essa análise toda sugere? Alguma dica de como navegar nesse mar? Com a Wells Fargo não dá recomendação direta de investimento, mas a análise reforça a importância da prudência, né? Para a pessoa física, fortalecer a reserva de emergência é chave. Aquele dinheiro para imprevisto. Isso. E o Tesouro Selic, por exemplo, se beneficia desse cenário de juro alto. Outra coisa é pensar em diversificar.
Talvez olhar para fora, fundos cambiais, internacionais, para não ficar só exposto aqui. Diversificar para proteger. Exato. E para as empresas, principalmente as que lidam com dólar, seja exportando ou com dívida, a dica é revisar bem o caixa, pensar em fazer hedge. Aquela proteção contra a variação do dólar. Isso, uma trava. Mas o ponto central para todo mundo é ficar de olho. Acompanhar esses cenários para tomar decisão com mais informação. Não dá para navegar no escuro. Ótimo. Então, resumindo os grandes alertas da Wells Fargo: mundo desacelerando, inflação que não arrefece e riscos geopolíticos no radar. E a gente, aqui no Brasil, precisa ficar atento aos reflexos disso, principalmente no dólar, nos juros e nos investimentos. Perfeito. É esse o quadro geral. E talvez, sabe, uma reflexão que fica dessa análise toda, diante dessas pressões todas que vêm de fora, que são muitas, né? Como é que a gente, pessoa física, empresa, até o país mesmo, pode fortalecer as nossas estratégias aqui dentro, para construir mais resiliência, sabe? E além de só reagir. Exato. Como a gente se prepara melhor, cria defesas mais robustas, em vez de só apagar incêndio quando o problema chega de fora. Fica aí a pergunta para a gente pensar.